Boa noite! Deixa eu baixar a música, pronto. Boa noite, boa noite. Hoje é terça-feira, it's Tuesday again. Aquele dia em que você tem esse momento aqui comigo, eu, Ana Paula Petrosino, especialista em inglês para ascensão na carreira. E hoje a gente vai nesta Masterclass, vamos juntos aqui nessa Masterclass, onde eu te ensino inglês para você ter ascensão na sua carreira. Essa semana a gente vai falar sobre um assunto muito voltado ao vocabulário, enfim, para você dar uma sofisticada na sua linguagem. E o tópico da aula de hoje é os melhores verbos em inglês para você se destacar no seu trabalho. E por que eu escolhi esse tema? Porque um dos pilares para você se desenvolver como profissional é você ter um repertório. Imagina que seu vocabulário ele é um pequeno guarda-chuva. Então, conforme você vai melhorando e subindo e melhorando cada vez mais, você vai abrindo esse leque ou esse guarda-chuva. Então, quanto maior ele ficar, mais aberto, quer dizer que você tem mais domínio e propriedade para que você possa transitar em cenários diversos, em contextos diversos. E é exatamente isso que faz com que você que está aqui comigo hoje, se diferencie das demais pessoas, dos demais profissionais. Profissionais que têm uma limitação de vocabulário, normalmente, eles ainda não atingiram nem sequer o nível intermediário. Mas quando a gente tem um repertório maior, a gente transita com mais naturalidade, a gente tem mais espontaneidade. Você tem muito mais espontaneidade na sua comunicação. E o resultado disso é que todo mundo que está te assistindo presta muito mais atenção em você. Então fica aqui comigo, porque ao longo da nossa jornada hoje, nessa aula, eu vou te mostrar quais são esses verbos, por que você deve focar neles e principalmente por que você deve trazer variação linguística para o seu repertório. E daí, o que eu quero começar compartilhando com você? Hoje eu escolhi alguns phrasal verbs. Phrasal verbs são verbos que eles são compostos da partícula verbo e normalmente eles podem ter um advérbio e eles podem ter preposição também. Às vezes é só uma preposição, às vezes é preposição e advérbio, às vezes é advérbio. E deixa eu dar exemplos práticos. Por exemplo, go up, go down, get back, cut up, enfim, todos esses exemplos, look forward to, né? Esses são exemplos práticos do seu cotidiano e exatamente esses verbos que hoje eu vou te mostrar, eu vou te entregar nesta aula. Mas, antes de eu dar exemplos ou falar qualquer coisa, eu quero compartilhar com você uma informação que é muito importante em relação aos phrasal verbs. Os phrasal verbs, eles, como eu falei anteriormente, eles dão mais espontaneidade, eles dão mais... eles deixam a sua comunicação mais fluida e mais interessante para quem está te escutando. E isso também está relacionado a um inglês mais cotidiano, do dia a dia. Então, os phrasal verbs, especificamente, eles têm essa característica da gente usar em situações com um grau de semi-formalidade. Não é aquela super formalidade. Também você pode, claro, usar na informalidade, quando você está falando com seus colegas, etc. Só que muitos profissionais, muitos analistas, engenheiros, especialistas, coordenadores, contadores, enfim, controllers, quando eles chegam em mim e eles estão buscando uma solução para o inglês deles, porque eles querem chegar no topo das carreiras, uma coisa que eu sempre escuto é: mas Ana, eu queria falar com mais confiança, eu quero falar com mais naturalidade. Eu sempre escuto a palavra naturalidade. E o que é naturalidade? O seu inglês soar natural quer dizer que você está trazendo variação. E é exatamente por esse motivo que eu estou entregando essa aula para você hoje. Então, a naturalidade, a espontaneidade no seu discurso, ela está totalmente relacionada ao quanto de vocabulário você domina. E isso requer que você aprenda alguns phrasal verbs, sim. Já vale a pena também eu mencionar para você o seguinte: quanto mais sofisticado o seu discurso é para ambientes extremamente formais,
Exemplo, você está conversando pela primeira vez com uma pessoa que você não conhece, ou você fazendo uma apresentação muito importante, né, para o CEO da sua empresa. Enfim, isso vai exigir que você use vocábulos mais sofisticados. E normalmente esses vocábulos, eles são mais parecidos com a língua portuguesa. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, a gente fala assim em inglês, a gente pode usar o verbo consolidate, né? Para consolidar, para resumir, né? Para colocar tudo junto, todas essas informações. Pode falar, vamos falar summarize, pronto, melhor. Summarize. Então, summarize é o jeito que a gente usa para falar resumir, né? Então, você está fazendo uma apresentação, então você fala assim, I'd like to summarize by saying that, blá, 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 blá. Isso quer dizer, eu gostaria de resumir dizendo que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que você também pode falar sum up, que também significa resumir. E é um phrasal verb. Então, sum, que é a forma resumida de summarize, e up do lado. E daí, olha só, sum up. Você usa quando? Você pode usar o sum up em ambientes mais semi-formais. Mas, Ana Paula, o que é um ambiente semi-formal? O ambiente semi-formal, por exemplo, são as reuniões diárias que você faz em inglês, são as apresentações que você tem que fazer lá no seu ambiente de trabalho com pessoas que você conhece. É o seu colega de trabalho, é o colega da outra área, até mesmo pode ser o seu chefe. É um ambiente semi-formal. Você conhece essas pessoas e você já tem um certo relacionamento. Você não pode performar totalmente na informalidade, chegando, e aí? Não, isso não existe, né? Mas você também não precisa ser polido ao ponto de você ter que conversar com essa pessoa como se você não tivesse nunca falado com ela antes. Então, isso eu classifico como a semi-formalidade. Então, para esses momentos, essas circunstâncias, esse conteúdo vai ser super relevante para você. Já também é legal, como eu disse antes, então um verbo como summarize, que parece um pouco com a língua portuguesa, né? Ele está mais próximo à formalidade. Então, quanto mais próximo à sua língua, porque tem influência, né, do latim, a origem da palavra, mais formal isso é. Ou seja, você vai deixar esses verbos para você usar em momentos mais importantes, tá? Mas vale a pena também falar o seguinte para você que está aqui me assistindo hoje, nessa terça-feira. Mas eu posso aprender phrasal verbs a partir de agora? Não só pode, como deve. O que é legal é que essa aula especificamente eu vou falar de conteúdo que ele é um pouco mais voltado para alunos do pré-intermediário para cima. Mas você, se estiver no básico, é legal, porque você vai ter a oportunidade de aprender coisas novas também. E preparo nunca é demais. Então, eu estou dando conteúdo. Você que é pré-intermediário, intermediário, acima, enfim, já tá, né? Já tem confiança em utilização de língua, enfim. Esse conteúdo ele é para você. E para você que está iniciando, fica aqui também, porque eu tenho certeza que você vai aprender coisas novas, como essa que eu estou te falando. Eu vou te falar exatamente uma coisa muito importante para você que está no início da sua jornada. Uma das formas de você encurtar o seu caminho é você, por exemplo, começando a estudar palavras e verbos que são muito parecidos com a língua portuguesa, com a sua língua A1, por exemplo, consolidate, summarize, né? São palavras que parecem muito com a língua portuguesa e existem na língua inglesa também. Então, isso é um encurtador. Por que eu falo que é um encurtador, gente? Porque o fato de você saber que a palavra existe e que você pode usar faz com que você se comunique de uma maneira mais rápida. E lá na frente, você vai consolidando e você vai abrindo o seu umbrella, o seu guarda-chuva, né? E o que quer dizer abrir o guarda-chuva? Eu já aprendi o summarize, porque parece com a língua 1, com a língua portuguesa. Então, agora eu posso aprender o sum up, né? E eu vou abrindo cada vez mais, abrindo cada vez mais. Então, vale a pena, sim, para você que está caminhando, iniciando com essa jornada. Foque também em ampliar isso e comece aprendendo palavras parecidas com a língua portuguesa, porque isso te dá fluidez na sua comunicação. Você consegue, principalmente, gerar aplicabilidade no outro dia. Já vale por isso, certo? Bem, e daí, mas aí você deve estar se perguntando, mas por que eu preciso expandir o meu vocabulário? Você precisa expandir o seu vocabulário pelo seguinte motivo. Eu quero que você se imagine agora
você numa reunião, não, numa apresentação, vou falar numa apresentação. Quero que você se imagine agora em uma apresentação em que você tá lá falando, mostrando os resultados, falando sobre tendências, o que subiu, o que desceu, enfim. E você toda hora tá falando assim, last month there was an increase in tan, 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 tan. 2 months ago, there was a decrease. Increase de aumentar e decrease de diminuir e cair. E você fica a sua reunião inteira falando increase, decrease, increase, increase, decrease, increase, decrease, increase, decrease. Isso fica chato. O seu discurso ele fica pobre, ele fica desinteressante. E é exatamente por isso que às vezes as pessoas elas param até de prestar atenção, elas começam a dar uma bocejada. Por quê? O cérebro ele precisa de estímulos, né? Ele tá querendo estímulo o tempo inteiro. Quando você sabe disso, você coloca estímulos verbais diferentes, variação no seu discurso. E daí fica muito mais atraente para a pessoa ela te acompanhar, ela prestar atenção em você. Então, um dos motivos para essa aula é esse também, é te mostrar que a variação linguística ela não está acontecendo somente porque você tem que variar, mas porque você tem respeito pela sua audiência, pelas pessoas que estão te assistindo, e não somente porque o conteúdo, aquilo que você está trazendo, ela é importante para eles, e principalmente porque você quer causar um impacto. Você quer que as pessoas que estão ali prestem atenção. Você quer que essa pessoa ela olhe para você e fale assim: nossa, como que ele ou ela apresenta bem? E às vezes a pessoa ela não percebe o que você está fazendo. Ela não percebe que você está colocando estímulos com vocábulos diferentes, mas é exatamente isso que você faz. E isso faz uma tremenda diferença. Discurso pobre não rola, tá? Discurso pobre, ele deixa as pessoas entediadas. E é exatamente isso que você não quer. Você quer fazer com que a pessoa ela colhe a atenção em você e ela fique ali prestando atenção. Isso gera mais engajamento, gera energia, gera sinergia, tem troca. A pessoa presta atenção, ela quer contribuir às vezes, ela pode dar uma sugestão, uma ideia. E em ambientes corporativos, isso faz uma tremenda diferença para você, para sua reputação, para sua carreira. E isso te leva aonde, gente? Isso para onde que isso te leva? Para o topo. O topo do reconhecimento, o topo de você ser notado, o topo de você ser reconhecido como um bom palestrante ou um bom apresentador, ou que você conduz as melhores reuniões da sua empresa. E eu tenho certeza que se você está aqui comigo agora, é porque você está comprometido em entregar isso. Afinal, a internet está cheia de coisas, né? De dicas e pílulas mágicas. Mas você está aqui comigo, não vendo pílula. Tome a pílula mágica do phrasal verb e saia dominando todos os verbos. Não, não é assim que funciona, certo? Agora, vamos pensar ao contrário. Você entra, você se preparou para viver aquela apresentação. Você se preparou. Isso faz com que a sua confiança ela vá lá para o topo. Lá em cima. A sua postura muda porque você está preparado. Não só a sua postura, mas o seu grau de confiança também. Então, você pensou estrategicamente quais eram as palavras que você ia colocar. Você colocou a variação. Você pensou, não, eu não vou ficar repetindo a mesma coisa, a mesma palavra. Eu vou dar uma variada aqui. Isso vai deixar o meu discurso interessante, né? As palavras, os verbos, sem ficar se repetindo. E aí, o que acontece com a pessoa que está te assistindo? Ela fica atraída por isso. Ela gosta. Porque não é somente ela gostar, o cérebro dela gosta. O cérebro dela tem estímulo. Ele está trocando ali aquele estímulo toda hora. E toda hora, e toda hora. Imagina você está falando e você está usando conjunções diferentes, verbos diferenciados, verbos normalmente da mesma família, mas são da mesma família em questão de significado, só que tem variação, são sons diferentes, né? Então, isso traz um grau de excelência ali para sua apresentação. E daí todo mundo fica extremamente estimulado, né? O cérebro dessas pessoas, eles são estimulados. E você ganha atenção. Mas, para eu te provar, para você acreditar que o que eu tô te falando é real, eu vou fazer um experimento com você agora.
Vamos junto, eu e você, a gente vai fazer um experimento para você ver o quanto que isso acontece no mundo corporativo e no mundo real. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou compartilhar agora. Deixe-me compartilhar aqui. Eu vou compartilhar com você a minha tela. Só um segundinho que eu vou colocar aqui o material que a gente vai usar. Como que a gente vai fazer isso? Você já deve estar vendo a minha tela. Pronto, apareci. Ótimo. Ok. Então, a tela está aqui, eu estou aqui com você. Eu vou mostrar para você algumas imagens, certo? Então, primeira imagem. E eu quero que você perceba, deixa eu dar a instrução. Então, eu vou te mostrar algumas imagens como essa que você está vendo. E eu quero que você perceba o que acontece na sua cabeça ao longo desse mostrar de imagens, ok? Então, presta atenção. A única coisa que você tem que fazer é olhar para a tela. Vou colocar a tela exclusiva para você nem olhar para mim agora. Pronto. E você vai olhar as imagens e depois você vai me falar o que aconteceu. Então, primeira imagem, vamos lá. Deixa eu rodar aqui. Pronto. Primeira imagem. Segunda imagem. Terceira imagem. Quarta imagem. Rolando, rolando. Opa! Outra imagem. Outra imagem. Outra imagem. Outra imagem. Outra imagem. Vamos de novo. Vou rodar, vou rodar, vou rodar. Olha lá. Agora eu vou mais rápido. Rodando, 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 rodando. Opa. Rodando, 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 rodando. De novo. Última vez. 3 vezes eu vou fazer. Voltei aqui com você. O que aconteceu? O que aconteceu? Escreve aqui para mim no chat o que aconteceu. Tá? Vou dar um minutinho, vou beber uma água e você vai me contar o que aconteceu, certo? O que aconteceu nesse momento? Escreve aqui para mim, eu bebo água. Pronto, voltei. Bem, exatamente isso que vocês devem ter escrito aqui agora. Às vezes dá um delay, tá, gente? Houve uma variação. Então, eu coloquei 11 imagens, sendo que 10 eram iguais e uma imagem era diferente, certo? Seu cérebro, ele se acostumou, de repente, você sentiu ali que tinha uma coisa diferente. Possivelmente, os seus olhos, eles se movimentaram diferente, teve um estímulo diferente e depois entrou no mesmo processo, certo? Isso também, eu coloquei essa atividade aqui pra gente, para eu te mostrar que é exatamente isso que acontece com variação linguística. Quando eu falo variação, tô falando de vocabulário, tá? Ou seja, você colocando, você estimulando as pessoas, mudando as palavras, você também está introduzindo estímulo verbal. Eu fiz isso visualmente com você, poderia ter feito verbalmente, mas eu resolvi te estimular de uma outra forma. Então, isso acontece com o estímulo visual e também acontece com o estímulo verbal. No estímulo verbal é o que aplica para você lá no seu ambiente de trabalho. E daí, olha só o que é legal de falar, né? Você, naturalmente, você ficou mais estimulado quando eu te mostrei. Então, você fez, tipo, um negocinho de frações de segundos, mas você teve, sim, um estímulo diferente por causa disso. E foi só um experimento de 1 minuto, certo? Imagina gerar esse impacto todo numa apresentação de 10 minutos, de 15 minutos, ou uma reunião de 30 minutos em que você está expondo, debatendo, colocando isso de maneiras diferentes. Bem, eu quero dizer para você o seguinte: existe um caminho que a gente acha, que você deve achar, que é mais fácil. E esse caminho são listas de phrasal verbs. E eu quero dizer para você, fuja das listas. Fuja. Por quê? Porque decoreba não funciona. Se você está aqui achando que eu vou te entregar uma lista, os 100 mais importantes phrasal verbs do Business English, eu não tô aqui para fazer isso, eu não faço isso, eu não acredito em lista decorada.
Por que eu não acredito em lista decorada? Porque os profissionais que eu atendo, os analistas, especialistas, coordenadores, gerentes gerais, diretores, CEOs, vice-presidentes, presidentes, todos esses profissionais que eu atendo ao longo da minha carreira toda, eles nunca decoraram lista comigo e falam muito bem inglês. Tá, mas o que você faz então? O que eu acredito, especialista em ascensão na carreira, o que eu acredito é que você aprende quando as palavras elas estão em contexto. Quando você pega o significado, porque você aprendeu muito naturalmente dentro de um contexto, quando você forma o significado e de repente você começa a reconhecer antes. Depois, quando você começa a reconhecer, você encontra essa palavra mais algumas vezes, você a estuda, você revisita e naturalmente ela acaba aparecendo aqui nos seus lábios, na forma de comunicação verbal, quando você está falando com alguém em inglês. A decoreba, ela não acontece, ela é tão falha que os nativos eles não aprendem decorando. A gente não aprendeu, por exemplo, os 100 verbos mais importantes do português para negócios. Ninguém aprendeu português, ninguém aprendeu a fazer negócios em português assim. Pelo menos não eu, e nem você, e nem ninguém que eu conheça. Você aprendeu a língua de uma maneira espontânea, através de uso, a sua mãe te colocando no contexto, seu pai, seu tio, sua avó, você sendo corrigido, você fazendo e criando significado na sua cabeça sobre o que aquilo funcionava, como que aquilo acontecia. E você está hoje fluente na língua portuguesa. Em inglês, acontece da mesma forma. Claro que existem formas mais consolidadas e estruturadas de você fazer isso, como eu falei no começo da aula. Aprender alguns vocábulos, perceber as similaridades entre a língua portuguesa e a língua inglesa, como foi o exemplo do Summarize, que funciona realmente muito bem. Mas pegar a lista, escrever lista, decorar a lista, naturalmente não vai funcionar, porque você está colocando, primeiro, aprendendo lista de coisas que não são relevantes, talvez, para o seu ambiente, para o seu cotidiano, para a sua carreira, para o seu ambiente profissional. Né? E tem vocábulos, você deve ser seletivo com o tipo de vocábulo que você decide aprender. Tem coisas que elas não têm aplicabilidade, não faz sentido você aprender a falar um phrasal verb que ele tem frequência baixíssima. Quando eu falo frequência, ninguém quase usa isso. Se ninguém quase usa, por que você vai gastar energia aprendendo uma coisa que você não vai usar? Certo? Então, funciona da mesma forma. A gente deve focar e aprender, você deve focar e aprender vocábulos, phrasal verbs, verbos, conjunções, enfim, coisas de alta frequência que você pode, que o seu ambiente precisa, né, todo mundo está usando. Isso faz com que você chegue mais rápido ao nível de fluência. Isso faz com que você chegue mais rápido ao topo da sua carreira através da fluência em inglês, que é exatamente isso. Esse é o meu movimento. Eu quero que você seja reconhecido. Eu quero que você chegue lá no topo, ascenda, seja firme, seja bem reconhecido, seja visto, seja reconhecido como um profissional fluente que você é, que você pode ser, certo? Mas, resumindo aqui, fuja dos atalhos que estão disponíveis a rodo na internet, tá? Bem, e deixa eu só compartilhar uma outra coisa, que eu falo que a gente entrega inglês, mas vai muito mais além de inglês. A gente entrega negócios em inglês. E quando eu tô falando de negócio, eu tô falando de comunicação. Comunicação é uma das 21st century skills, né? Das habilidades do século 21. Você se comunicar muito bem com as pessoas com quem você se relaciona, certo? E o que eu tô te passando aqui não é somente para você usar inglês. Eu tô te passando uma técnica de comunicação assertiva que vale para sua língua, para qualquer idioma, não só para uma reunião, mas para uma apresentação, seja em inglês, seja em português. A variação linguística em qualquer língua vai fazer com que você e o seu discurso fiquem mais poderosos. Vai muito mais do que o inglês. É comunicação, são habilidades, são negócios em inglês, certo? Bem, e eu quero contar para você que foi exatamente isso que aconteceu com um aluno meu, o Emerson. O Emerson ele é gerente geral de uma multinacional. Ele colocou todo esse conhecimento que eu estou te conversando, que eu estou te falando aqui agora, em prática no começo do ano. Ele arrasou na apresentação dele, ele arrasou, detonou. Ele saiu de lá super bem notado. O que aconteceu? O presidente novo chegou. Nesse momento,
Eles tinham que todos os gerentes gerais da área, né, posições extremamente estratégicas para o negócio dessa empresa, tinham que apresentar as suas áreas. Falar como que a área era, né, qual era o processo, o que eles eram responsáveis, qual era a visão deles, os desafios, os achievements, as conquistas, enfim. Passar tudo isso numa apresentação curta, ali de uns 5, 10 minutos, conversando com o presidente da empresa que tinha acabado de chegar aqui no Brasil. Bem, esse momento é o momento que você com certeza vai viver na sua carreira. Então, prepare-se para ele. Presta atenção nessa história. Emerson, um aluno muito dedicado, muito, realmente muito dedicado. Aquele aluno que coloca em prática, sabe, um profissional inteligente, que coloca em prática tudo que aprende logo. Então, da sala de aula, a primeira coisa que ele pensa é como que eu vou colocar em prática amanhã lá no trabalho. E esse perfil é um perfil muito interessante. E eu gostaria de. Eu estou fazendo essa ênfase toda, porque isso vale para você que está me assistindo agora também. O profissional que ele se importa em aprender e imediatamente usar, ele chega no topo da carreira dele mais rápido. Porque ele não dá desculpa, ele só usa, ele experimenta, ele coloca em prática, ele é reconhecido, ele corre o risco, sim, ele vai lá, corre o risco, ele calcula o risco, ele se prepara para isso, certo? São competências comportamentais, inclusive. Mas olha só o que aconteceu. Ele, num nível intermediário alto, intermediário avançado já, aprendendo vários vocábulos, não só adjetivos, advérbios, mas também phrasal verbs, mas principalmente língua para dar uma subida na qualidade dessa apresentação. Se preparou para viver isso, colocou uma quantidade absurda de variação linguística, colocou sim verbos novos, colocou adjetivos, fez a apresentação usando todo o conhecimento prático que ele estava aprendendo aqui. E ao final, o que aconteceu? Todo mundo falando: nossa, você arrasou na sua apresentação. Todo mundo, certo? E daí o que ele fez, tá? Ele trouxe variação, ele não ficou se repetindo, ele não ficou lá falando a mesma coisa, usando o mesmo tipo de vocabulário durante toda a apresentação, repetindo as mesmas coisas que todo mundo estava falando, certo? E o que aconteceu? No final, os demais gestores parabenizaram ele, falaram: nossa, que legal, boa apresentação. Acredito que tenha até rolado uma dor de cotovelo, sabe? Porque quando a gente vê o outro fazendo algo muito bacana, né? A nossa tendência é falar assim: nossa, acho que eu queria fazer igual, né? Enfim, então acabou virando uma referência. Olha só que maneira maravilhosa de você ser notado e se destacar no seu ambiente de trabalho. Como que a gente faz isso? Com preparo, utilizando o conhecimento que você está aprendendo, principalmente colocando variação, né? Colocando variação é aumentando o seu repertório de vocabulário, aumentando o seu vocabulário. Isso faz uma tremenda diferença, certo? Só que daí, o que eu escuto? Vou servir mais uma aguinha aqui, porque eu tô falando, eu me empolgo. Eu sempre escuto coisas assim, olha. Ah, mas lá na minha empresa, ninguém fala assim. Ah, mas lá na minha empresa todo mundo fala só uma coisa. Ah, mas nossa, não, isso aqui não funciona lá onde eu trabalho. E eu quero te dizer o seguinte: desculpa, infelizmente, me desculpe por isso. Infelizmente, o ambiente corporativo brasileiro, ele tá cheio de vícios e mais do mesmo. Cheio de vício. Ninguém varia, todo mundo fica se repetindo, ninguém coloca estímulos novos, ninguém testa a palavra nova. E daí você fica trabalhando naquele nível mediano, né? Às vezes do médio para baixo, não é nem do médio para cima, é do médio para baixo. E a verdade real mesmo, é que boa parte dos brasileiros hoje, eles não são nem sequer intermediários. Qual que é o resultado disso? O resultado é que o ambiente em que você está inserido, boa parte das vezes, ele está trabalhando no nível final do básico para o pré-intermediário. E daí, ao invés do seu inglês ele ficar indo para cima, ele fica o tempo todo se mantendo desse jeito. Porque você fica com esse pensamento de: ah, mas lá na minha empresa ninguém usa. Ah, mas lá na minha empresa ninguém fala desse jeito. Todo mundo fala igual pré-intermediário, todo mundo fala igual básico, né? E você nesse jogo, saia desse jogo. Saia. Para de fazer isso. Imediatamente. Tá? Por quê?
Deixa eu falar uma coisa para você. Não bebi água. Minuto. Não existe concorrência para quem faz o que a maioria não faz. Não existe concorrência para quem faz o que a maioria não faz. Eu estou te preparando para isso. Nessa aula, em todas as outras aulas. Se você ainda não assistiu, volta lá nas outras aulas. Eu estou te preparando para você viver isso. Não existe concorrência para quem faz o que a maioria não faz. Quando você começa a trabalhar melhor a sua apresentação, as suas reuniões, você incorpora vocabulário diferente, você coloca estímulo diferente, porque você pratica, coloca em prática tudo que eu estou te passando aqui nessa aula, você se destaca. Não existe concorrência para você. Não existe concorrência, porque você é notado como o melhor comunicador. Você é a pessoa que está fazendo a melhor entrega. Você é a pessoa que está dando estímulo para o outro. Às vezes a pessoa que está te assistindo, ela nem sabe o que você está fazendo. Eu sei, você sabe, você está aprendendo aqui comigo agora. Então, anota isso, pega um pedaço de papel, escreve aqui, ó. Não existe concorrência para quem faz o que a maioria não faz. Por isso, se você quer sair do mediano para baixo, assim como boa parte dos brasileiros, e você, se você está aqui comigo é porque você quer, porque você está olhando o topo, você está querendo subir cada vez mais, você está mirando no topo, você tem um compromisso, um comprometimento com seus resultados. Isso faz uma tremenda diferença. Anotou? Anotou? De novo, não existe concorrência para quem faz o que a maioria não faz. Troca, desliga essa chave e liga uma outra. Liga a chave de eu vou dar o meu melhor, eu vou sim colocar variação, eu vou sim diversificar o meu vocabulário, eu vou incluir palavras novas, eu vou praticar os phrasal verbs que a Ana Paula está me ensinando hoje. Amanhã eu vou arriscar, eu vou me certificar de que eu consigo usar com propriedade, eu vou lá, mas eu vou colocar em prática e você vai merecer. E você vai ganhar o destaque, na verdade, que você merece. Você vai ganhar o destaque que você merece. Porque você fez por onde? Você trilhou o caminho do sucesso. Você não trilhou o caminho da desculpa. Você não trilhou o caminho do pré-intermediário para baixo, como boa parte dos brasileiros. Porque você está mirando o topo. Mire o topo, certo? Bem, deixa eu te dar um exemplo prático de como que isso funciona. Olha só, tudo que eu estou te falando. Como que todos os e-mails na sua empresa finalizam? Qual que é a saudação típica que você vê? Escreve para mim aí. Escreve para mim. Como que você vê as pessoas terminando o e-mail nas suas empresas? O que eles colocam? Eles escrevem o quê? Se você está assistindo ao vivo, escreve para mim. Se você está assistindo através de replay, escreve também para mim. Por quê? Eu recebo as notificações e eu vejo o quanto que vocês, né, a gente está alinhado. Então escreve se você está ao vivo, ok? Se você está no replay, também escreva para eu saber. Escreve. Sim, você deve ter escrito agora best regards ou regards, certo? Com certeza. Por quê? Porque o meio corporativo está pedindo e todo mundo usa e usa e usa. Ninguém coloca kind wishes, best wishes ou yours truly, certo? Você já ouviu isso? Alguém escrevendo desse jeito? Por quê? Porque você deve estar pensando assim, mas se eu escrever diferente, eu vou ser diferente. Você não vai ser diferente, você vai ser notado. E além de você ser notado, você passa a virar referência, porque você acabou de ensinar uma outra pessoa outra forma de finalizar o e-mail. Olha essa sacada. Além de você estar variando, você também passa a ser reconhecido como uma fonte de variação, de domínio de vocabulário. Nossa, mas como eu faço isso? Só trocando a forma de eu abrir o e-mail, finalizar o e-mail? Sim, porque você está colocando em prática o conhecimento que muitas pessoas não colocam, porque elas ficam preocupadas em só fazer o mesmo, o mais do mesmo, certo? Para com isso, tá? Vamos lá, continuando aqui, eu já falei sobre listas, enfim. Se você for agora lá no dicionário, no Google, vai lá no Google, coloca listas de phrasal verbs. Não vai agora, vai depois. Só para você ver a quantidade de traduções que você vai encontrar. Você vai encontrar listas gigantescas, com milhões de traduções descontextualizadas, fora de contexto. Isso te dá uma dificuldade em entender quando que você aplica. E daí o que acontece? Tempo gasto à toa.
Deixa eu contar uma coisa para você. O seu tempo é o item mais precioso que você tem na sua vida. Então, use o seu tempo wisely, sabiamente. Use o seu tempo sabiamente. Como? Segue essa aula, estude o que é relevante. Não sai consumindo lista, não. A lista não vai te levar para lugar nenhum. Quando você estuda, você entende o contexto, quando que você consegue usar, quais são outras formas de dizer, você vai trabalhando melhor o seu repertório. O seu guarda-chuva, o seu leque, ele vai abrindo, mas ele vai abrindo de uma maneira fluida, natural. Não forçada de decoreba. Isso não funciona. Não funciona. Não foi assim que você aprendeu a língua portuguesa. Não foi assim que a sua mãe te ensinou. Sua mãe não chegou a você e falou assim, ó, pega aqui, ó. Aqui, ó, a lista de verbos. Pega essa aqui, ó, a lista de verbos para você decorar, tá bom? Eu quero que você decore 100 até amanhã, para depois a gente ter uma conversa. Não foi desse jeito. Por que inglês vai ser assim? Não foi desse jeito. Por que você está pensando que inglês vai ser assim? Você não deve estar pensando isso mais. A resposta é não funciona. Não funciona, certo? Bem, e daí, beber mais uma aguinha, só um minutinho. Minha garganta tá secando. O que acontece na vida real? Você vai testando, você aprendeu aqui, você chegou lá no seu ambiente corporativo, amanhã lá no seu trabalho, você escreveu uma frase, testou, né? As pessoas te entenderam, daí você deu um input ali, né? Um input pro seu cérebro. Pô, ó, isso aqui funciona, beleza. No outro dia, você foi para uma reunião, você incluiu essa palavra de volta, certo? E daí você deu um outro estímulo, ó, funcionou de novo, beleza. Então você ganhou o quê? Você ganhou experiência com aquela palavra. O uso, a aplicação, ela deu um estímulo positivo para sua cabeça. E automaticamente, o que aconteceu? O vocábulo passou a ser seu. Você começou a usar com mais propriedade, com mais naturalidade. E quando você faz isso, não só com uma única palavra, mas com várias palavras, você está aumentando o seu vocabulário de uma maneira muito natural. Muito natural e muito. Não é somente, pessoal, naturalidade. É eficiência também, muito mais eficiente. É muito melhor você aprender desse jeito do que você aprender de qualquer outra forma, através da decoreba, certo? Bem, dito tudo isso, eu selecionei algumas palavras e, claro, contexto, tá? Então, a gente vai falar de algumas palavras, alguns phrasal verbs, porque palavras, né, vou ser mais específica. Vou te ensinar alguns phrasal verbs relacionados a negócios em contexto. E vocês vão me ajudar a identificar o que significa. Importante, sem medo de errar, sem medo de colocar no chat, sem medo de errar e ser feliz, ok? Aprender vocabulário é isso. Eu aprendo, eu coloco em prática, deu certo, às vezes eu posso errar, às vezes eu acerto de cara. Se eu errei, não deu certo, ok, mas eu aprendi, ok? Este é o jeito correto de se aprender inglês. E o erro faz parte do processo. Não existe você aprender inglês sem errar, certo? Assim como, na verdade, assim como a gente erra em português, a gente também é natural, principalmente quando você está aprendendo inglês, né? A cometer um errinho ali, um errinho aqui. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é o que você faz com o erro. Se você aprendeu com ele, você está no caminho certo. Se você errou e se martirizou, não vou mais falar enquanto meu inglês não for perfeito. You're wrong. Tá errado. Tem que rever isso aí, certo? Então, eu tô aqui para te mostrar o que você tem que fazer. Vamos lá? Eu vou colocar a minha tela para você dar uma olhadinha agora, certo? Deixa eu colocar deste jeito. Isso! Deixa eu organizar aqui. Então, olha, situação 1. Você recebe uma ligação do Purchasing Department. O Purchasing Department é o departamento de compras, ok? E ele diz assim para você: Ana, unfortunately, the meeting will be called off today. There was an issue in the assembly line A, which needs to be addressed immediately. Certo? Lembra que eu falei para você, essa aula era do pré-intermediário para cima. Mas se você é básico, fica, porque eu vou traduzir. Se você é pré-intermediário, intermediário ou acima, fica também. E não vai precisar da tradução. Mas se você é básico, então olha. Ana, unfortunately, the meeting will be called off today. There was an issue in the assembly line A, which needs to be addressed immediately. E daí aqui, o exemplo 1 que eu tô te mostrando é o verbo call something off, ok? Então, phrasal verb, call something off.
Nesse contexto, o que você acha que significa? Cancelar ou confirmar? Escreve para mim aí no chat, cancelar ou confirmar. Veja todo o contexto para você tomar essa decisão, certo? Não tome a decisão somente olhando o exemplo aqui. Olha o contexto todo, toda a frase. Eu estou começando com unfortunately, que significa infelizmente, né? Unfortunately é infelizmente. Então, certo? Então, se você colocou cancelar, você está right. You're right. Está certo. E veja só como é interessante fazendo essa avaliação. Unfortunately é uma palavra que tem uma conotação negativa. Ela tem um significado, né? Um significado negativo. Possivelmente, todas as palavras relacionadas nessa frase, elas têm o significado de que alguma coisa estava planejada para acontecer e não aconteceu. Então, às vezes, a gente consegue até identificar o significado de uma palavra nova por causa do contexto. Exatamente por isso, é exatamente deste jeito que você aprendeu a língua portuguesa. Por isso que eu tô te falando isso agora, certo? Então vale a pena. Vamos para o próximo exemplo? Situação 2. E daí, olha só. Deixa eu esconder aqui. Você está assistindo a TV e eles estão falando sobre custo médio para comprar uma casa, certo? E daí o exemplo é: The average cost of a new house went up by 5% to 276,500, né? 276,500, desculpa. 276,500 pounds. Super gigante número, certo? E daí, o que esse went up ele significa? O que esse went up ele significa? Ele significa que aumentou ou ele significa que diminuiu? Agora, vamos pensar na partícula up. Up é assim ou é assim? Tá indo para cima ou tá indo para baixo? Tá indo para cima. Então, obviamente, aumentou é a palavra, né? O significado disso, tá? Esse exemplo, ele também funciona muito bem para eu te mostrar que as palavras, elas às vezes têm um significado mais transparente, como went up, ou go up, que é o verbo original é go up, né? E o up, ele dá um auxílio para você entender o que significa. O call off, nem sempre, né? Então, os phrasal verbs, alguns são mais transparentes. Quando eu falo transparente, é mais fáceis de você entender o significado pelo contexto, e outros não tanto, tá? Vamos para o terceiro exemplo. Você está conversando com alguns colegas sobre uma empresa que não estava indo muito bem, e um deles diz assim: The firm was badly in need of restructuring, but when Jenna took over, all the team started putting an excellent performance. Vamos de novo? The firm was badly in need of restructuring, but when Jenna took over, all the team started putting in an excellent performance. Ok. E daí a palavra, o phrasal verb que eu selecionei foi o took over, que originalmente é take over, tá? Took over no passado. E daí, o que você acha que significa? Pediu demissão ou assumiu? Escreve no chat. Pediu demissão ou assumiu? Eu tô falando necessidade de reestrutura, mas a Jenna e de repente excelente performance. Certo, então take over é o verbo assumir, certo? E são os 3 verbos que eu escolhi. Vou passar de novo para a gente fazer uma quick review aqui. Então, a gente viu call off, call something off, significando cancelar. Depois nós passamos para go up, que aqui no contexto, certo? Tá went up, porque tá no passado, né? E aí a gente tem aumentar. E por fim, a gente tem took over, que na verdade, originalmente o verbo é take over, e isso significa assumir, ok? As 3 palavras. E daí, gente, olha só, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar para você. Pronto, agora você vai me ver sozinho. Pronto. O que eu quero que você faça? Eu quero te desafiar. Eu quero te desafiar essa semana.
Eu não acredito que a gente aprenda vocabulário recebendo input, que é o que eu estou fazendo agora para você, sem que você consiga criar marcas, deixar as suas marcas. Quando eu falo deixar as marcas, é que eu quero que você... Eu sempre falo, comparo a uma montanha, né? E cada passo, quanto mais passos você dá, mais marcado o caminho fica, né? Quanto mais marcado, mais passos você dá, mais marcado o caminho fica. Isso também acontece no seu cérebro. Então, quanto mais input você der, mais marcado o caminho vai ficar. Isso significa que você vai lembrar desses vocábulos com mais facilidade. Quando você lembrá-los, quando você conseguir lembrar de cada um deles, não somente você passa da fase do reconhecimento, mas você passa do reconhecimento para o uso. E quando eu falo uso, é usar, pronunciar, falar, colocar em prática, fazer com que eles apareçam aqui, ó, nos seus lábios, certo? Isso faz uma tremenda diferença. Vamos ao desafio. Eu quero que você escolha ou take over, ou call off, ou go up, ok? Um dos três. Escolhe um e usa. Escolhe um e usa. Coloque em prática, seja no e-mail, seja numa apresentação, numa reunião, de repente numa negociação, ou simula uma conversa com um colega. Se você não tiver a oportunidade de colocar em prática ainda, ensina para o colega o que você aprendeu nessa aula, conta para ele como que foi a aula e traz ele aqui para a próxima também, porque eu acredito que esse conteúdo ele é relevante principalmente para pessoas comprometidas com o sucesso, com ascensão na carreira, certo? E vai lá, se você fizer isso, me conta como é que foi. Vai lá no meu Instagram, que é Ana Paula Petrosino com S. Vai lá no meu Instagram, me manda uma DM, me conta como foi essa experiência. Por quê? Eu quero saber se esse conteúdo ele é legal, ele é relevante. Ele é, porque os meus alunos, os profissionais que eu atendo, eles usam isso. Mas eu quero saber o impacto do meu ensino em você, na sua carreira. Então, me conta, vai lá no Instagram, me manda DM, me conta o que aconteceu, como é que foi esse uso, como que as pessoas te notaram, o que você sentiu, certo? Eu vou ficar muito contente em contribuir cada vez mais com a sua carreira, com a sua ascensão na carreira através do inglês. Bem, eu quero finalizar a live com essa aula, né? Esse momento em que a gente está aqui, dizendo a frase que eu repeti e pedi para você escrever, inclusive. Não existe concorrência para quem faz o que a maioria não faz. Não existe concorrência para quem faz o que a maioria não faz. Se você está aqui comigo, nesses 40 e quase 48 minutos de aula, é porque você está comprometido com a ascensão na sua carreira através do inglês, você está comprometido com o sucesso, com grandes entregas. E grandes entregas, elas acontecem quando a gente coloca em prática todo o conhecimento que a gente adquire. Não adianta ficar fazendo um montão de curso e não usar absolutamente nada, né? Não colocar em prática, não ir lá para o campo de batalha, enfim, e usar, certo? Mas se você está aqui comigo, eu tenho certeza que você é essa pessoa. Saiba, não existe concorrência para você. Não existe concorrência para quem faz o que a maioria não faz. E você faz, certo? É isso. I'll see you for more next Tuesday. Então, próxima terça-feira, 20 horas aqui no horário de Brasília. I'll see you for more. Eu te vejo para mais. Bye, bye. I'll see you there. See you. Bye, bye.